A paz do Senhor Jesus a todos vocês que mais uma vez estão chegando por aqui no meu canal Thiago Lima EBD. Sejam bem-vindos a todos. A você que é novo por aqui, se inscreva. Já peço aí, deixa o seu like neste vídeo, tá bom? Será a bênção, né? Sabemos que o YouTube reconhece que existe um conteúdo e ele recomendará esse vídeo a mais pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito da lição de número 3 para a sala dos adultos, a inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia. E nós temos como objetivo dessa lição, são quais? Informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Ela é isenta de qualquer tipo de erro. Explicar que o Espírito Santo manteve a relação divina incorruptível. Olha só. E também o terceiro ponto aqui seria constatar que a Bíblia é a verdade de Deus para nós. Nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 21, e Hebreus, capítulo 10, do verso 15 ao 17. Não faremos a leitura e já vamos aqui direto à introdução, a qual nos informa, que a infalibilidade, não se confunda com infabilidade, essa palavra não existe. E inerrância, são que dão a veracidade às Escrituras, É a mesma coisa em dizer, estamos falando então da veracidade nas Escrituras. Ou seja, aqui não erra, aqui não falha, não contém erros e não contém falhas, tá certo? Significa afirmar que a verdade em tudo o que diz, certo? Então, significa afirmar que há verdade em tudo o que diz, em três pontos específicos, espirituais, históricos e científicos, tá bom? O que é a inerrância da Bíblia? O primeiro ponto, então, o capítulo vai falar, vai ter esse tema, então o conceito de inerrância bíblica. Qual é o conceito da inerrância bíblica? Do texto da revista vai dizer o seguinte, em um determinado ponto aqui, assim, o argumento é irrefutável, Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Se a palavra é de Deus, a Bíblia ela foi feita e deixada para que nós possamos vislumbrar Deus, buscar Deus, estudar Deus, aprender de Deus, Então, com certeza, essa palavra, todo o conjunto dos 66 livros, eles são divinos, eles são inspirados pelo Senhor. E se são inspirados por Deus, e se é inspirado por Deus, com certeza não contém erros, tá certo? Não contém erros. Então, esse é o ponto da nossa lição. O nosso tema para hoje é a inerrância da Bíblia. Então, a Bíblia, ela realmente não contém erros, tá certo? E aí o primeiro ponto, o que não erra, é infalível, O que é inerrância? É o que não erra, que é infalível, fixa, não errante. A Bíblia é verdadeira em tudo o que afirma, tá certo? Nos dicionários da língua portuguesa, quando se trata da palavra inerrância, nós encontramos os seguintes significados, tá? Aquilo que é fixo, não errante, que se mantém no mesmo lugar, é imóvel, tá certo? Que não pode errar, que não erra e nem comete erros e enganos, é infalível. Então esse conceito de inerrância surge na teologia como um substituto para o conceito de infalibilidade, Ou seja, os teólogos, no lugar de falarem que a Bíblia é infalível, passam a dizer que ela é inerrante. Tá? Então, os eventos relatados na Bíblia devem ser considerados fatos históricos. O arqueólogo pode errar, mas Deus nunca erra. Semelhantemente, a Bíblia, embora não seja elaborada como um texto científico, veja bem, não contradiz os versículos, não contradiz os verídicos fatos científicos, embora talvez discorde das opiniões dos cientistas. Tá bom? Então, obviamente, se existem erros de questões históricas e científicas dentro das Escrituras, a veracidade da totalidade da Bíblia ficaria sob suspeita. Cristo não deixou nenhuma possibilidade para semelhantes dúvidas, porque ele asseverou: a Escritura não pode ser anulada, em João 10:35. Semelhantemente, também em Provérbios 30, verso 5, argumenta que toda a palavra de Deus é pura, sem falhas. Então, quando falamos da fidelidade da Bíblia nas áreas doutrinárias e moral,
referimos-nos à infalibilidade, quando nos referimos à sua fidedignidade, quanto aos fatos históricos e científicos, estamos falando da inerrância, tá certo? Então, alguns versos, né, que eu ajustei aqui para a gente somar esse comentário, Mateus capítulo 5, 17 e 18, que a própria lição já nos orienta, né? E também Salmo 119, 142, Salmo 119, 151 e Salmo 119, 160. É o Salmo da palavra de Deus, né? O Salmo 119. E o que diz esses versículos então? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Esse é Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. E os salmos que eu citei aqui, o primeiro é: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Tá certo? Então, não há erros, não há possibilidades de que algo fique para trás, esquecido por Deus, tá certo? Tudo irá se cumprir e da maneira perfeita, da maneira que Deus é perfeito, né? Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. E o 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Muito bem, tá bastante quente aqui hoje. Bom, os dois pontos então, para a gente fechar esse capítulo, né, esse ponto 1 aqui do capítulo 1, é o primeiro, né? Então, assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas, tá certo? Não há como não estarem ligadas, né, uma à outra. E o ponto 2, que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Amém? Ponto 2, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu achei interessante o próprio texto da revista, né, que vai falar, né, aqui que no livro, em cada livro, né, o termo inerrância não aparece na Bíblia. É como o termo a Trindade, né? Da mesma maneira. Mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado, tá certo? Tanto o velho quanto o novo. No livro de Provérbios, né, está dizendo o seguinte, que toda a palavra de Deus é pura. Já lemos acima esse verso. O salmista também afirma, a palavra do Senhor é provada, né? Salmo 18, 30. Aí Samuel também fala, né, que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Né? E também em Mateus 5,18, que vai dizer: Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota nem um tio omitirá a lei. Ficou um pouco repetitivo aqui, mas é uma leitura do próprio texto, tá certo? E o que eu trago aqui então para somar esse texto e a gente passar para o próximo? Né? Algo que estava ali no livro de apoio para a revista, né? Então, se você não tem o livro de apoio, compre o livrinho de apoio, que é muito bom. Olha só, Cristo igualmente afirmou, mais uma vez, que a escritura, né, não pode ser anulada. Matthew Henry, o comentarista Matthew Henry, salienta que nós temos certeza de que as escrituras não podem ser anuladas, nem se pode introduzir nada a elas, nem se pode encontrar falhas nelas. Desse modo, sublinha-se que a palavra de Deus é fidedigna. O texto bíblico é irrepreensível e imexível. Nada deve ser alterado ou pode ser corrigido. Até que apareceu um pastor aí querendo fazer uma atualização, mas não deu muito certo, né? Para ele, né? Mas vamos lá. Então, no Evangelho de João, o Senhor ainda declarou que a palavra é a verdade, né? João 17:17. E em vista disso, Norman Geisler, um grande comentarista também, enfatiza que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não se desvia da verdade em momento algum. Então todas as partes são verdadeiras. Todas as partes são verdadeiras, bem como o conjunto por elas formado. Essas declarações indicam que existe erro. Essas declarações indicam que existe erro nas Escrituras. A Bíblia é perfeitamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Essas declarações indicam que não existem erro nas Escrituras. A Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Muito bem. Ponto 3 do capítulo 1 diz-nos o seguinte: a infabilidade e inerrância da Bíblia. Repetitivo mais uma vez, né? Mas vamos lá. Gosto bastante, né? Já comentei aqui no outro vídeo, de Isaías capítulo 55, 11, que a própria lição vem aqui colocar como referência, né? Onde diz nessa parte que Deus ele envia
a chuva cai, rega a terra, molha a terra, as plantas ali dão o seu fruto, e compara isso com a palavra dele. Ele manda a sua palavra, ele encaminha a sua palavra para nós, e essa palavra também, ela dá frutos, não é? E nada daquilo que ele não queria que fizesse deixou de ser feito. Tudo foi feito como ele quis, né? Então, a Bíblia não contém erros, inerrante, e não contém falhas, infalível. É isso que o texto acima vai falar, né? Olha lá, e aqui eu coloquei a leitura, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e o fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Tá? Então é um texto aí, referência da Bíblia, que vai falar que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, né? Não há como trabalhar fora, ter uma visão fora disso. Para somar também, eu quero trazer aqui um texto de Harold Brown, que informa que alguns eruditos creem na Bíblia pode ser infalível no cumprimento do propósito de Deus, sem ter de ser livre de erros. Olha só. Ele menciona o ensino neo-ortodoxo de Karl Barth e a sua premissa de que, por ser um livro humano, ainda que também seja divino, a Bíblia deve conter erros. Essa é a posição desse camarada aqui. Essa controvérsia conduziu a ortodoxia cristã a formular uma declaração em defesa à veracidade das Escrituras, baseada na premissa da inspiração divina, em que a Bíblia não falha e não erra. Em 1978, na cidade de Chicago, foi realizado o Concílio Internacional da Inerrância Bíblica. Você sabia disso? Ao término do evento, quase 300 eruditos publicaram a Declaração de Chicago, ratificando a autoridade suprema das Escrituras. Entre seus 19 artigos, declara, né, a declaração afirma, entre os seus 19 artigos, diz assim: a Escritura na sua inteireza é inerrante e está livre de toda a falsidade, fraude ou logro. Negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia se limitam aos temas espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as asseverações nos campos da história e das ciências, tá certo? Então, o Manifesto de Chicago esclarece que, embora escrita por homens, a Bíblia é divinamente inspirada, né? Portanto, a Escritura é infalível em todas as matérias que trata. Não possui erros e nem se acha equivocada quanto a todos os seus ensinos. Isso bem claro, né? De uma forma bem clara. Por esse motivo, na ortodoxia pentecostal, fazemos uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, tá certo? E é igualmente inerrante, livre de erro, tá? Professamos que aquele que crê numa Bíblia inerrante também deve crer numa Bíblia infalível. Amém? Espero que isso tenha ficado bem claro aí para nós e essa lição realmente venha de somar aí a nossa vida, a nossa fé. Meus irmãos, eu, mais uma vez, uma pausa para a gente, antes de entrar no capítulo 2, eu tenho me associado a alguns links, né, de livros pelo site Amazon, e vou deixar aqui na descrição esses links para que você possa adquirir livros, tá certo? E Bíblias, enfim, algo que a gente sempre faz a menção aqui, até a revista indica para a nossa leitura, para o melhor aproveitamento do tema, tá bom? Então vai ter aqui o link da Bíblia, aplicação pessoal, que eu sempre recomendo, é uma Bíblia muito boa para estudo, a origem da Bíblia, a mensagem do Antigo Testamento, a mensagem do Novo Testamento, a inerrância da Bíblia, examine evidências, tá? Eu me esqueci agora o nome do pastor que fez essas indicações, mas no próximo a gente acerta e deixa melhor esses dados informativos. Porque a inerrância da Bíblia e o livro Examine Evidências, são dois livros que um pastor que eu assisti, muito conceituado no nosso meio, indicou, tá certo? Então por isso também estou aqui colocando o link aqui embaixo para você dar uma olhada. E também o comentário bíblico expositivo, o Yersby, tá bom? Aí vai ter os links aqui abaixo, você se interessando por algum desses produtos, ajuda aqui o canal e também com certeza você vai receber um produto de qualidade aí,
como a gente tem, né, acostumado a ver, né? E um detalhe que eu gostaria de falar é a respeito do prazo, tá? O prazo, eles colocam um prazo mais longo, porém sempre chega com uma semana, no máximo 15 dias, já está na sua mão em casa, no endereço certinho, tá bom? Então você entra pelo meu link, faz o seu cadastro, adquire esses livros, um deles, qualquer um que você adquirir vai me ajudar demais, e assim você vai poder aprender um pouco mais também, isso é muito bom. Bom, ponto 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. No ponto 1 do capítulo 2, diz assim, os manuscritos autógrafos, né? Autógrafos. Cremos, aí eu destaquei uma frase aqui do texto da revista, cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, tá certo? Então, quando nossa atenção se volta para o conceito da inerrância, é preciso entender que a ideia, conceito, elemento e até mesmo doutrina é derivada mais da própria natureza da Bíblia do que um mero exame dos seus fenômenos. É o resultado da inspiração. Uma vez que Deus é perfeito, sua palavra também é perfeita. Por isso, mesmo parecendo ser repetitivo, dou ênfase. É um comentário que eu consegui aqui. Se alguém crê que a Escritura é a palavra de Deus, não pode deixar de crer que seja ela inerrante. Pois foi Deus quem soprou as palavras que foram escritas e Deus não pode mentir. Muito bem, nós estamos falando, né? Olha só, nós estamos na lição 3. Na lição 1 foi a autoridade, lição 2 a inspiração e a 3 a inerrância. Todas essas 3 lições a gente sempre falou praticamente a mesma coisa, né? Um assunto que fica girando em muitos pontos de vista, em muitos comentários, né, em versículos, sempre trazendo quase que a mesma coisa. Tudo para mostrar, tudo para falar aqui e aprender que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia ela é inspirada, é divinamente inspirada, né? Ela tem uma revelação, ela é plenária, a sua revelação ela é completa, né? E aí começa assim, né? Tornar-se um pouco repetitivo, mas tudo faz parte, né? Então vejamos o que disseram alguns dos grandes pensadores cristãos a esse respeito, né? Agostinho, creio que toda a firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Martinho Lutero disse assim, as Escrituras nunca erram. Onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. E João Calvino também registra assim, o registro seguro é infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Tá certo? Muito bem. Então, esse comentário foi que meu amigo De Césaro compartilhou comigo aqui um documento, achei interessante, coloquei no esboço. Muito obrigado aí, meu irmão. Muito bem, então, fora dessa compreensão bíblica, a Bíblia seria a fonte de autoridade, né? Então nós temos ali João capítulo 5, 39, que nos diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, Jesus falando isso, tá certo? Os líderes religiosos, né, judeus, conheciam o Antigo Testamento, mas falharam em aplicar a palavra de Deus à sua vida. Conheciam os ensinamentos das Escrituras, mas não enxergavam o Messias. Olha que erro, né? E Jesus fala que eles estavam até cegos, né? A quem elas se referiam, o Messias a quem elas se referiam. Conheciam as regras, eles sabiam as regras, mas perderam o Salvador. Entrincheirados em seu próprio sistema religioso, né? Então recusaram-se a deixar que o Filho de Deus mudasse a vida deles. Não se torne tão envolvido com a religião a ponto de perder o Cristo de sua vida, né? De vista. A religião, né? A palavra religião já significa religar, né? É um termo até estranho para nós, né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornar religiosos, né? E por mero costume, porque sempre foi, a gente está na igreja, nos cultos, não, nós precisamos estar porque nós adoramos, nós louvamos a Deus, nós nos importamos com as coisas do Senhor, então tudo isso é o que faz a diferença em nossa vida, né? E ao contrário dos líderes judeus, né, que não conseguiram, nas Escrituras, verem o Messias. Olha só que perigo. E eles perderam aí a sua oportunidade de salvação.
tá certo? Aquele que conseguiu, né, observar em Jesus algo profético se cumprindo, ganhou algo. É tanto que depois na lição, deixa eu ver aqui, olha, a lição 4 é a estrutura, e depois a lição 5... Ah, não é na revista, é na sala dos jovens. Nós vamos estudar na lição 4, me parece, a respeito de Nicodemos. Nicodemos foi um líder judeu que observou a escritura e se atentou em Jesus, né? Mesmo que ele foi lá de noite ter com Cristo e falar com Jesus, e Jesus ali atender ele de uma forma toda especial, né? Mesmo assim, eu acredito que ele encontrou a salvação em Cristo, porque até depois quem recolhe o corpo dele e faz o funeral, ele juntamente, não me lembro agora o outro personagem, né? Mas ele estava ali, foi ele mais um, José de Arimateia, né? Isso, e Nicodemos, né? Que vai fazer o funeral, tirar o corpo de Jesus da cruz, enfim. Então, meus irmãos, seguimos ao próximo tópico aqui do capítulo 2, tópico 2, os manuscritos apógrafos. Então, as cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos, tá bom? O que é apógrafos? Justamente isso, são as cópias dos originais. Nossa lição, ela traz aí algumas palavras bem semelhantes, né, umas às outras, que é autógrafos, apógrafos e apócrifos. Então, cada uma tem um significado, né? Os autógrafos são os textos autorais, ou seja, os originais. Os apógrafos são as cópias, tá certo? E os traslados, né? Então são as cópias. E apócrifos são os espúrios, né? Não tem selo da inspiração divina. Então a gente precisa atentar para não confundir aí e compreender errado, tá certo? Muito bem. Norman Geisler, na obra A Resposta aos Céticos, afirma que os escribas judeus tiveram uma precisão milimétrica em guardar os manuscritos originais e de realizar cópias seguras do Antigo Testamento durante o decorrer da história. Assevera que as tradições judaicas definiram todos os aspectos da cópia do texto, como se fossem leis, desde o tipo de materiais a serem utilizados até o número de colunas, de linhas, né, que poderiam estar numa página. Então, tudo muito fechado dentro de uma proposta para serem feitas essas cópias, né? Desse modo, conclui que não há qualquer prova científica ou histórica de que houve alguma mudança ou alteração nos textos sagrados, tá bom? Então, nesse mesmo sentido, pode-se atestar a veracidade do cânon do Novo Testamento, da mesma forma. Haja vista a preservação de cerca de 5.800 manuscritos gregos, sem contar as cópias em outros idiomas. As primeiras cópias surgiram apenas 100 anos após a escrita dos originais, tá bom? Então, essa questão dos apógrafos, né, que são as cópias, mas talvez o original não está dizendo tal coisa. Olha, pelo que a gente compreende, todo o processo de cópias que existiu durante o longo do tempo sempre foram cópias fiéis. Por isso que nós lemos que aqui o texto traz a questão do judeu quando ele ia fazer uma cópia da escritura. Era muito sério isso, era muito grave ele fazer algo errado fora das suas regras. Então, por isso, as cópias que existem, elas são todas iguais, tá bom? Então por isso que fala-se aqui a respeito do número, para que não haja dúvidas, né? A fiança, a credibilidade, a confiabilidade, a suficiência desses escritos, em contraste aos antigos escritos sagrados, arrasou-se que, na maioria dos livros antigos da humanidade, existe apenas de 10 a 20 manuscritos, né? Que foram surgindo aproximadamente 1000 anos após a escrita original. E quanto à Bíblia, a palavra de Deus é sempre em 100 anos, tá certo? Portanto, a confiabilidade e a suficiência dos textos bíblicos são demonstradas inequivocamente durante os séculos, tá bom? Nesse entendimento, Greg... E aí, até aqui só, eu li a mais aqui, não coloquei o que esse rapaz aqui falou, tá certo? Então, portanto, a confiabilidade e a suficiência dos textos bíblicos são demonstradas inequivocamente durante os séculos, tá certo? Muito bem. Os apócrifos e pseudegráficos, né? Pseudoepígrafos é a palavra
um tanto quanto aí complicado de dizer. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, né, tais como Tobias, Judite, Macabeu, Baruque e outros, apresentam meros anacronismos, tá certo? Doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. Então, muito atenção aí. A exemplo da oração pelos mortos, né? É um deles que existem. Então, o pseudo-epígrafo, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, tá certo? Foram produzidos por autores anônimos e espúrios, né? Que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos, tá certo? E eu pergunto a você sabe que é anacronismo, né? É o erro de cronologia que existe em atribuir uma época ou a um personagem, né, ideias e sentimentos que são de outra época, tá certo? Então, o que existe nos livros apócrifos, isso mesmo, né, que são os pseudoepígrafos, são leituras dessa forma, que atribui, né, a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época. Então não há veracidade nisso, tá certo? Ou em representar, né, nas obras de arte, costumes e objetos de uma época que não pertencem, tá certo? E espúrios, né, eu falei aqui por 2 vezes, é o não genuíno, é o suposto, é o hipotético, tá certo? Ilegítimo, é o bastardo, tá bom? E aí, para somar ainda ao nosso texto aqui, deixa eu achar aqui, ó. Dentro aqui... não, esse aqui a gente já falou, eu anotei, mas realmente já foi dito aqui na aula, não vou ficar repetindo coisas aqui. Bom, então, capítulo 2 passamos aí, capítulo 3 então. A verdade nas Escrituras, né? A Bíblia é a verdade plena, tá certo? E o texto, eu quero aqui compartilhar com vocês algo muito simples, que diz aqui os pontos, né, os versículos que o próprio texto colocou, eu achei bem interessante. Por quê? Se nós vamos falar que a Bíblia é a verdade plena, por mais que eu diga aqui através de outras obras, a melhor coisa que tem é se meditar realmente no que a Bíblia diz, né? Então, é o que realmente o texto faz e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, primeiro, a Bíblia ensina que Deus é a verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? O ponto 2 aqui, a sua palavra também é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Jesus orando. Ponto 3, o escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Deus é mentiroso? Jamais, né, meus irmãos? Então, Hebreus 6,18 vai dizer, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha só. E 4.4 aqui, vai dizer o seguinte, Paulo ratifica que Deus não pode mentir, lá em Tito, né, capítulo 1, verso 2, que diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, tá certo? E aqui até, eu coloquei um estudo rapidinho, que é assim, aparentemente, a mentira era algo comum em Creta. Só para falar aqui a respeito disso, achei interessante esse ponto que Paulo fala, né, com Tito, e fala da mentira. Então, como a mentira era algo comum lá em Creta, onde Tito estava, desde o início Paulo deixou claro que Deus não mente. O fundamento da nossa fé é a confiança no caráter de Deus, né? Ele é a fonte de toda a verdade, tá certo? Toda a verdade. E sendo a verdade, não pode mentir. Simples assim. Crer em Deus nos leva a viver o estilo de vida que honra, né? Que honra a Deus, tá certo? A vida eterna que Deus prometeu será nossa porque Ele mantém a sua promessa. Edifique uma fé alicerçada em Deus, em um Deus fidedigno, que nunca mente, tá certo? Quem mente é filho do inimigo, né? Filho do inimigo, muito bem. Você não mente não, né? Você que está me ouvindo aí não mente não, né? Então se você mente, para de mentir desde já. Muito bem, então ponto 2 aqui do capítulo 3, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé, né? E aí vem falando a respeito aqui, nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação, e cresceu em tempo espiritual, né? E aí fala do pastor Antônio Gilberto, né? Saudoso pastor Antônio Gilberto, que nos ensinou que tudo que Deus
requer do homem, e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, né? Igualmente, a ética oral se fundamenta na revelação divina. Muito bem. Então, por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, tá certo? A fonte de autoridade para a vida do crente é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus? Porque ela é verdade, a verdade de Deus está ali. Ela não mente em momento algum. Ah, mas essa promessa eu não creio dessa forma. Então creia, porque essa promessa é uma promessa verdadeira. Ah, mas eu não creio que nós estaremos no céu com Ele. Nós estaremos no céu com Ele, com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Então você tem que buscar crer dessa forma, tá certo? Porque a Bíblia diz, não é porque o Tiago falou, não é porque a gente está aqui falando assim, né? Facilmente isso. Não, porque a Bíblia diz assim. Muito bem. E o ponto 3, a verdade histórica e científica. Nesse ponto aqui, meus irmãos, eu separei um livro aqui do meu curso, até foi do curso básico ao qual eu fiz, de teologia, curso da ETAD, né, que está dizendo aqui assim, ó, como aqui a proposta do texto o começo dele é assim, né? Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que o aborda, né? John Wesley escreveu. Então, assim, como é histórica e científica, o ponto é esse, eu separei algo aqui histórico, né? E achei bem interessante a gente ler um pouco disso, tá bom? E compartilhar dessa forma com vocês. Então, o Antigo Testamento foi escrito, olha só, a datas e períodos sobre o cânon em geral, tá certo? O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, de 1491 a 445 a.C., isto é, de Moisés a Esdras. A data 445 a.C. é apenas um ponto de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Sem entrarmos em detalhes quanto aos últimos livros do Antigo Testamento em ordem cronológica, Malaquias, teremos uma variação de tempo, como se vê a seguir aqui. Então, o Pentateuco, né, como já vimos, foi iniciado há cerca de 1491 a.C., e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento por ordem cronológica, foi escrito após 445 a.C., no final do governo de Neemias, o sacerdócio de Esdras. Ora, isto foi a partir de 432, quando Neemias regressou a Jerusalém, procedente da Pérsia, para onde tinha ido em 434, a fim de renovar sua licença. Tá certo? E o Novo Testamento, e aí fala mais muitas outras coisas aqui, mas para a gente encurtar um pouco, o Novo Testamento foi escrito em menos de 100 anos. Olha só, pois o seu último livro, Apocalipse, foi escrito cerca de 96 depois de Cristo. Isto isso dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos, né? Então, 1046 mais 96. Lembremos sempre que a cronologia bíblica é aproximada. Muito bem, então. E aí fala também dos livros apócrifos, né? Na Bíblia, a edição católico-romana, o total de livros é 73. Por quê? Desde o Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Romana inclui no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, né? Além de 4 acréscimos, ou apêndice a livros canônicos, fazendo assim um total de 11 escritos apócrifos. E aí, se você for estudar essa parte de livros que são colocados, de livros que não são, né, inspirados, como a gente já viu aqui, dá uma grande diferença para a Bíblia evangélica, né? A Bíblia evangélica. E é bem interessante a gente saber disso, tá bom? Para nós, estudantes da Palavra de Deus, é bom que nós possamos ter pelo menos assim uma ideia do que é isso, do que se fala disso, né? Porque nós não podemos simplesmente estar diante de pessoas e não saber o que falar com relação à Bíblia Católica, um exemplo. Tá? Eu tenho na minha biblioteca aqui, né, os livros apócrifos, tenho a Bíblia, vou ver se eu consigo colocar o link aqui embaixo também da Bíblia apologética, né, com apócrifos do Instituto de Pesquisa Cristão. E é bem interessante, que aí você tem, eu tenho ela, é o único que eu tenho que tem os livros apócrifos, né? E é interessante, não sei qual foi ali o assunto, sim, eu estava vendo a respeito, um vídeo na internet, né, no YouTube, a respeito da Arca da Aliança, né? Quando foi que a Arca da Aliança, para onde foi a Arca da Aliança? E nós temos ali em 2 Macabeus, capítulo 2, parece que vai falar, parece não, fala a respeito disso, fala que alguém foi ali naquele local e guardou, tirou do Santo dos Santos e escondeu essa arca, e por isso que ela sumiu, né? Não se sabe onde está até hoje.
É assim, é o que está escrito lá, mas como a gente já aprendeu aqui que são livros que falam coisas não verdadeiras, são livros históricos, né? E que não dá para colocar fé naquilo que está escrito, fica difícil de realmente dizer, olha, foi isso que aconteceu. Mas está lá escrito, acho que é interessante, e alguns outros pontos também a gente sempre vai ter uma referência como curiosidade, né? Para se achegar até essas escrituras, tá bom? Meus irmãos, então, olha, a conclusão, apesar de alguns considerarem redundante o uso de termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, espero que possa ter aí somado algo aí à sua fé essa aula e que Deus em Cristo Jesus te abençoe, amém? Até a próxima aula então.